Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgurante. Vinde, Pai dos pobres, na dor aflição, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes e guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia, virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olá, minha irmã, meu irmão. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo do livro. Sabem vocês que depois do estudo, como nós estamos fazendo, temos trabalho ainda, temos que meditar mais ainda sobre os temas, revisar temas. Se Deus quiser, eu vou gravar os 3 primeiros capítulos para que vocês possam ter também aquilo que já temos visto na sala de aula. Fica tudo gravado, tudo muito organizado. Mas ainda esse capítulo é longo, mas é muito bonito. O capítulo 9 começa na página 161 e tem 4 grandes capítulos: o trabalho ecumênico, a igreja e as religiões, a igreja perante o fenômeno do ateísmo e uma cultura do diálogo. Então nós vamos começar o que significa círculos de diálogo. Vamos ler. Jesus Cristo enviou os seus seguidores a todos os cantos da terra para levarem a boa nova da salvação a todas as nações. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso afirma o Papa Paulo VI, a Igreja deve caminhar para o diálogo com o mundo em que lhe é dado viver. A Igreja faz-se palavra, a Igreja faz-se mensagem, a Igreja faz-se colóquio. O que é o trabalho ecumênico? Primeiro ponto, trabalho ecumênico. Mas antes de anunciar a fé aos outros, é preciso pôr ordem na casa. Nós vamos mudar de página agora, vamos para 162. Disso trata o trabalho ecumênico. O termo ecumenismo provém da palavra grega oikos, que significa casa, que os cristãos integraram para designar a igreja, que faz referência aos que pertencem à casa de Cristo e fomenta sua unidade. Então vamos lá. As comunidades cristãs, página 162. Não apenas os cristãos são católicos. Não apenas os católicos são cristãos, mas todos os que foram validamente batizados, os que invocam o Deus Trino e confessam Jesus Cristo
como Senhor e Salvador, e através do sacramento do batismo, que uma pessoa se incorpora em Cristo e entra formalmente na sua casa. Então, além dos católicos, são considerados cristãos os que invocam o Deus unitrino e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E através do sacramento do batismo, que uma pessoa se incorpora em Cristo e entra formalmente na sua casa. No decurso da história, muitas comunidades cristãs separaram-se da Igreja Católica. Tem especial importante o cisma do Oriente, que deu lugar às igrejas ortodoxas no século XI, e a reforma do Ocidente, que deu lugar a diversas comunidades a partir do século XVI. Quem são? Os luteranos, reformados e anglicanos, com as suas múltiplas ramificações e subdivisões. O trabalho ecumênico busca a unidade entre todos os cristãos de acordo com as diversas necessidades da Igreja e as possibilidades dos tempos. O Vaticano II sublinhou solenemente que a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Não diz que é a Igreja Católica, para deixar espaço à realidade eclesial das outras comunidades cristãs. A Igreja de Cristo, na sua plenitude, agora vamos para a página 163, no finalzinho da 62 para 163. Não diz que a Igreja é católica, para deixar espaço que usa a palavra subsiste. Não diz que é a Igreja Católica, a única Igreja de Cristo, mas que a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Por quê? Para deixar espaço à realidade eclesial das outras comunidades cristãs. A Igreja de Cristo está realizada na sua plenitude nesta e em parte também nas outras igrejas cristãs, nas quais se encontram também elementos de verdade e de bondade. Elementa Ecclesia, número 6. Tem aqui o documento Unitate Redintegratio, diz assim, mais ainda, alguns, ou melhor, muitos importantes elementos e bens que em conjunto constituem e dão vida à própria Igreja, podem se achar fora dos limites visíveis da Igreja Católica. Quais são esses elementos? Vamos ver aqui. A Palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, e outros bens interiores do Espírito Santo e elementos visíveis. Então, Unitate Redintegratio, esse documento do Concílio Vaticano II sobre ecumenismo, nos traz esses elementos. No concílio, os padres tinham duas dúvidas se ia colocar a Igreja Católica é ou subsiste. Escolheu-se subsiste, porque as outras possuem alguns elementos que a Igreja Católica possui em plenitude. E continua lá na página 163. A preocupação pela unidade dos cristãos é essencial e necessário que pertence ao coração da Igreja. Não é um acrescento, não é só um mero apêndice que se apresenta à atividade tradicional da Igreja. Existiu desde sempre, embora hoje se veja mais claramente a sua urgente necessidade. No início do terceiro milênio da Igreja, afirmou João Paulo II em repetidas ocasiões o compromisso ecumênico
deve animar-se com renovado e ardente vigor. Então, nesse primeiro tópico, nós temos quais são as comunidades cristãs, o que significa ser cristão, ser batizado em nome da Trindade e professar o Deus unitrino. Depois fala no século XI do cisma do Oriente e da reforma protestante no século XVI. E depois parte do pressuposto que a Igreja Católica faz um diálogo ecumênico. Ecumênico vem de casa, pôr a casa em ordem, pacificar, reunir, uma possibilidade, conversar, porque nas outras confissões também existem elementos que subsistem em plenitude na Igreja Católica. E na Unitate Redintegratio diz que esses elementos são a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade e outros bens interiores do Espírito Santo e elementos visíveis. E aqui tem um ponto essencial para começar a falar de ecumenismo. Por que nós estamos falando de ecumenismo? Porque é necessário caminhar para o diálogo com o mundo em que é dado viver, um colóquio para podermos, como diz na Ecclesiam Sua, Papa Paulo VI, lá na página 61, a Igreja deve caminhar para o diálogo com o mundo em que lhe é dado viver. A Igreja faz palavra, a Igreja faz mensagem, a Igreja faz diálogo. Aí está então o primeiro dado. Agora na página 163, a preocupação pela unidade. Pode-se dizer, com razão, que as formas de expressão do ecumenismo mudaram novamente nas últimas décadas. A Igreja Católica sempre procurou certamente ser uma boa mãe para os seus filhos, cuidava deles, ensinava-os, defendia-os e velava por eles. Separava-os de tudo quanto podia prejudicá-los. Hoje, muito conscientemente, procura ser uma boa mãe para toda a grande família, para os filhos que estão perto e para os que se separaram. Procura a sua amizade, trata de os compreender e até de admirar os seus bens, e está disposto a renovar a sua própria casa. Sempre naquele número Unitate Redintegratio do Concílio Vaticano II. De novo, ecumenismo vem de oikonia, casa, né? Renovar a sua própria casa. O Papa João XXIII, no início do Vaticano II, afirmou: a Igreja quer mostrar-se como uma mãe cheia de amor, bondade e paciência para com os seus filhos separados. João 23, na locução de abertura para o Vaticano II. A Igreja, diz João 23, quer mostrar-se como uma mãe cheia de amor, bondade e paciência com os seus filhos separados. Com isso, a Igreja Católica não renega, não renuncia à sua missão de continuar e transmitir integralmente a plenitude da revelação, mas sabe que na medida em que é composta por homens fracos, deve alcançar uma maior consciência de todos os seus tesouros e realizar cada vez melhor na sua vida todos os valores que a mensagem de Cristo engloba. Nota 12 aí,
é, de novo, a unidade redintegratio. Pode ser que outras comunidades lhes recordem algumas verdades que talvez não tenha desenvolvido suficientemente. Pode ser que os outros a ajudem a renovar-se, a conseguir ser cada vez plenamente aquilo que é. Neste sentido, não quer só orientar e ajudar os outros, quer também aprender deles. A unidade dos cristãos é fonte de evangelização. Último parágrafo da 164, que é João Paulo II, Concílio, um grande dom do Espírito à sua Igreja, discurso perante o Congresso sobre o Vaticano, no ano de 2000. A unidade dos cristãos é fonte de evangelização. Claro, porque primeiro que nos leva à unidade e depois que nos ajuda a anunciar o Cristo. Vamos ver aqui. O trabalho ecumênico é, portanto, de extrema importância para o trabalho missionário. Recebe impulsos muito fortes das religiões que pedem aos cristãos que deem um testemunho comum do amor de Cristo no mundo de hoje. Nesse sentido, o Papa Paulo VI disse em Bombay, em 64, ao dirigir-se aos representantes das diferentes comunidades cristãs: não devemos tomar iniciativas isoladamente. Esperamos, pelo contrário, que os nossos esforços possam acompanhar os vossos, que se possam unir aos vossos, de tal maneira que em humildade, caridade e compreensão mútua possamos em conjunto procurar encontrar os caminhos pelos quais um dia se possa realizar a vontade de Cristo. Que todos sejam um para que o mundo creia. Primeiro, para poder arrumar a casa é necessário ao menos conversar, falar, estarmos juntos e não renunciar à sua identidade. Não é que nós achamos tudo normal, não. A minha identidade católica me permite conversar com as outras igrejas reformadas num diálogo amoroso de procurar aprender também, mas sem renunciar à beleza da Igreja Católica, porque na Igreja Católica subsiste, aqui, hein? Nunca esqueça isso. A única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Não é que somos melhores nem piores, é a realidade. Nós temos que nos converter, porque também somos fautores de rixa, de ciúme, de separação, e quando não nos convertemos seriamente, levamos ao escândalo da falta de amor. Esse é um tema muito lindo, penso que vocês vão ter um curso sobre o ecumenismo no tempo de teologia, me parece que é no penúltimo, no quinto ou sétimo período, não sei, mas fica aqui os elementos de que nos fala dos círculos de diálogo. Agora, o segundo ponto, nós vamos falar na página 165, a Igreja e as religiões. É um tema muito interessante. São aqui 6 páginas que nós vamos estudar já agora, temos tempo nessa aula. E é um tema muito importante. Sempre dá margem de más interpretações e precisa de um reto equilíbrio. Por isso que eu penso que melhor é ouvir a Yuta, e a gente vai procurar sintetizar alguns pontos. Tá bom, meus amados? Desculpe, a Igreja e as religiões, na página 165. O outro âmbito para o diálogo é constituído pela relação com os que não pertencem à casa de Cristo, os que estão fora da Igreja, pelo menos visivelmente. Entre eles, merecem especial atenção os seguidores de outras religiões, que se esforçam
por responder de várias maneiras à inquietação do coração humano, propondo caminhos, quer dizer doutrinas, normas de vidas e ritos sagrados. Cita outro documento, Nostra Aetate, sobre o diálogo interreligioso. Agora, final do 165, já virando a 163. As três religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo, que são os nossos irmãos mais velhos, e o Islã, estão unidos entre si pela sua origem comum em Abraão, a fé de Abraão que nós já estudamos, aula passada. Por isso, é preciso ultrapassar as desavenças e inimizades do passado e esforçarmos-nos por alcançar uma mútua compreensão. Mas a Igreja abraça também todas as outras religiões e nada rejeita do que nelas há de verdadeiro e santo. Considera com sincero respeito os modos de operar e viver, os preceitos e doutrinas que, embora discrepante em muitos pontos daquilo que ela professa e ensina, não poucas vezes refletem uma centelha daquela verdade que ilumina todos os homens. Temos duas notas da Nostra Aetate. Tá certo? Então, não é necessário superar as inimizades, mas também a Igreja nada rejeita do que nelas há de verdadeiro e santo, respeita, embora veja muitas discrepâncias em tudo do que se professa e ensina. Mas vê também uma centelha da verdade que ilumina todos os homens, entre o rigorismo e o relativismo. Vamos lá. Rigorismo é uma coisa, pessoa, rigidez e relativismo, ou relaxamento, entre a rigidez rigorista e o relaxamento relativista. Entre as religiões, corrigiram-se e perfilaram-se nas últimas décadas muitos pontos de vista tradicionais na teologia católica. Raramente se encontram nos nossos dias representantes da posição eclesiocêntrica exclusivista, que nega a salvação de quem não pertence visivelmente à Igreja. Hoje, na teologia, quase ninguém tem uma visão eclesiocentrista da Igreja, exclusivista, dizendo nega a salvação de quem não pertence à Igreja. Esta posição é desqualificada hoje por muitos como insustentável, anacrônica e intolerante. Surgiram em contrapartida outros sistemas teológicos que tratam a relação do cristianismo com as religiões, caindo no extremo oposto. Tem esse rigorismo daqueles que falam só quem vive na igreja se salva. E aqueles que dizem o oposto. Vamos na página 67. Para alguns que partem do pressupostos do teocentrismo ou pluralismo teológico, todas as religiões estariam situadas no mesmo plano. Todas teriam o mesmo valor de verdade. Jesus Cristo, portanto, não é considerável imprescindível para a salvação. Por vezes, nem sequer é reconhecido como mediador que melhor a exprime. É visto simplesmente como mais um profeta, entre os muitos que apareceram no decorrer dos tempos. As posições pluralistas baseiam-se, em suma, num relativismo e vêm a exigir, pensando bem nelas, a destruição